isso já aconteceu com você? Você acordou, está em jejum, tomou um simples café. E aí o que acontece? Lá pelo meio da manhã, você apresenta um mal-estar, você fica com os lábios brancos, você começa a suar, você começa a ficar meio zonzo. Por quê? Porque a sua pressão arterial começou a diminuir. E por que isso aconteceu? Porque a cafeína, ela é um vasodilatador. E além de ser um vasodilatador, a cafeína atua como uma substância diurética. Então você vai perdendo fluidos corporais, você vai perdendo água, e isso faz com que a sua pressão arterial ela caia. Tá? E aí o que acontece? O seu organismo ele tenta resolver isso de alguma forma, por meio de um sistema chamado de sistema RAA, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quer aprender um pouco sobre isso? Dá uma olhadinha nessa aula. Muita gente diz que o sistema RAA ele regula a nossa pressão arterial. Não é bem assim. O sistema RAA ele vai elevar a sua pressão arterial quando essa PA ela cair, tá? E o que acontece quando a sua pressão arterial está mais elevada? O seu organismo, ele diminui esse processo, mas ele não consegue diminuir a sua pressão arterial. Por isso, uma pessoa que tem hipertensão arterial é dependente de remédios. Olha só mais ou menos o que acontece. O sistema RA, ele começa aqui, ó, tá? O fígado. Ó, o fígado tem a ver com pressão? Sim, tem. O nosso fígado, ele vai produzir e vai liberar na corrente circulatória. Isso aqui, ó, corresponde à sua corrente, olha só, que é a corrente circulatória. Seria representado por um vaso sanguíneo. O fígado, ele sintetiza e libera na circulação uma substância de natureza proteica, e essa substância, ela é chamada de angiotensinogênio. O angiotensinogênio é a substância precursora desse sistema. Olha só o nome, sistema RAA, renina, angiotensina, aldosterona. O angiotensinogênio, toda vez que você notar esse sufixo gênio, ele corresponde a uma substância precursora de uma que vai ser ativada. Então aí o que acontece? O angiotensinogênio está lá passando na circulação sem ter efeito nenhum ainda sobre a sua pressão arterial. Porém, quando você tem uma queda de pressão arterial, dá uma olhadinha aqui no rim. No rim, nós encontramos na região periférica, chamada de córtex renal, as unidades filtradoras de excreção, que são chamados de néfrons. Lembra do néfron? O néfronzinho, ele apresenta aqui um vaso que está chegando com sangue para ser processado e um vaso que está saindo com sangue para ser processado. Esse vaso corresponde às nossas arteríolas. Essa arteríola que chega na região da cápsula renal é chamada de arteríola aferente. E a arteríola que parte do néfron é chamada de arteríola eferente. Sobre a arteríola aferente existe um conjunto de células que são denominadas de células justaglomerulares. Justaglomerulares. Essas células justaglomerulares, que diz respeito a estar junto, essas células, elas detectam a queda da pressão arterial. O sangue está entrando por aqui. Como essas células estão ao lado desse vaso, quando a pressão arterial cai o fluxo de sangue nessa região. Então ela percebe que você está com a pressão abaixo dos níveis normais. Isso induzirá o seu rim a produzir e liberar na circulação uma substância que vai atuar na circulação. Essa substância em questão, que é uma enzima também, ela é chamada de renina. E o que a renina faz? Ela vai converter o angiotensinogênio já presente em uma substância ativa agora chamada de angiotensina. Essa angiotensina, ela é chamada de angiotensina 1. E o que a angiotensina 1 efetua sobre a sua pressão arterial? Ainda nada. Porém,
Quando a angiotensina 1 atinge a região dos pulmões, no pulmão, você tem aqui um conjunto de estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. E sobre os alvéolos pulmonares, nós encontramos uma série de capilares, é a rede capilar alveolar. Quando a angiotensina 1 atinge essa região, ela faz com que o seu pulmão libere na sua circulação uma substância, que é uma enzima, que é chamada ECA. O que significa ECA? ECA significa a enzima conversora de quê? De angiotensina, tá? A enzima conversora de angiotensina, ela vai converter a angiotensina 1 em quê? Olha só, em angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2, uma vez presente na circulação, ela vai atuar em 3 órgãos-alvo. O primeiro órgão-alvo em questão é uma glândula que você tem posicionada sobre o seu rim. Olha só, essa glândula é chamada de adrenal, também chamada de suprarrenal. A suprarrenal ou adrenal, ela apresenta uma região interna, que é a região medular, e uma região que está mostrada aqui em azul, que é a parte cortical. E é exatamente essa região da suprarrenal, que é a região cortical, ou seja, a casca, o córtex da suprarrenal, que vai liberar na circulação sua uma substância hormonal, tá? Que é chamada de aldosterona, tá? E o que a aldosterona vai fazer? Ela vai atuar, vem aqui, ó, ela vai atuar sobre o processo de filtragem aqui glomerular que acontece na tubulação renal. Quando você pega um néfron, você vai notar que o néfron é formado de uma estrutura que corresponde à cápsula néfrica, antigamente chamada de cápsula de Bowman. Ela tem os túbulos contornado proximal, a alça néfrica, o túbulo contornado distal e essa porção final que corresponde ao duto coletor. Onde a aldosterona atuará? A aldosterona vai atuar nesse ramo, que é o ramo ascendente da alça néfrica. Se a gente esquematizar para você, eu tenho aqui, ó, a tubulação néfrica, essa região, e sobre essa região nós temos um conjunto de vasos sanguíneos que corresponde à rede capilar néfrica que está envolvendo toda essa tubulação. Aqui corresponde ao capilar, essa região corresponde à tubulação, e o que o hormônio aldosterona promove? A reabsorção de sódio, o sódio, tá? Ele vai sair da tubulação e ele vai entrar no sangue. Pense em sal, o sal vai começar a entrar no sangue. A partir do momento que o sal, o sódio, ele entra no sangue, você vai fazer com que os vasos sanguíneos apresentem uma maior pressão osmótica. Então, ao circular pelo seu corpo, esse sangue vai começar a puxar a água dos interstícios, a puxar a água das células. E com isso, o volume de água no interior desse vaso vai aumentar, já subindo, já elevando um pouco a sua pressão arterial. Só que, simultaneamente a isso, o segundo órgão-alvo do hormônio da angiotensina 2 corresponde à região da sua neurohipófise. A neurohipófise está diretamente ligada à região do hipotálamo, onde no hipotálamo você tem neurônios que vão produzir, neurônios que vão liberar para dentro da neurohipófise um hormônio. E esse hormônio, hoje, ele é denominado de vasopressina. O hormônio vasopressina, antigamente, tá? Um hormônio chamado de ADH, hormônio antidiurético, anti-xixi. Qual que é a função desse hormônio ADH? É promover
uma maior reabsorção de água dos túbulos renais para o sangue. Então, ao longo da nossa tubulação renal, mais precisamente na região distal e na região do duto coletor, o que esse hormônio vasopressina ele vai promover? Uma maior reabsorção de água, agora, que passa dos túbulos para o sangue. Então, a água vai sendo reabsorvida e, consequentemente, o volume de água dentro do vaso sanguíneo vai aumentar, auxiliando ainda mais a elevação da sua pressão arterial. E, finalmente, o hormônio, a substância angiotensina 2, ela vai atuar sobre as arteríolas. Promovendo o quê, gente? Promovendo uma contração, de quem? Da musculatura lisa presente na parede de uma arteríola. Veja que uma arteríola seccionada aqui apresenta um endotélio, apresenta essa parte avermelhada que eu desenhei aqui, correspondendo à musculatura, um tecido conjuntivo elástico e um epitélio. Essa região da musculatura sofre uma leve contração. Imagina que você está aguando uma planta, uma mangueira ali. Aí a planta você quer jogar água mais para frente, você aperta a ponta da mangueira, então você vai ter uma maior pressão. Então, aumentando a pressão arterial, como você teve liberação de aldosterona para promover uma maior reabsorção de sódio. Você teve a liberação do hormônio ADH, hormônio antidiurético, anti-xixi, para reter mais água na sua circulação. E a contração da musculatura lisa das nossas arteríolas. E com isso, o volume de água no teu corpo, no seu sangue e a contração das artérias, ela facilita, ela eleva a sua pressão arterial. Então, voltando aqui, lembrando que o sistema RAA, ele vai regular a sua pressão em caso de queda, da PA, queda da pressão arterial. Se você tiver elevação de pressão arterial, esse sistema não é ativado, mas com queda de pressão, ele é ativado. Lembrando, sistema RAA, renina, angiotensina, aldosterona. Espero que você tenha aproveitado. Uma boa sorte nos vestibulares.